dar certo. Olá, igreja, paz do Senhor a todos, amém? Igreja, essa tarde eu estou trazendo uma palavra que Deus trocou no meu coração. O texto que ilustra está no livro de Atos, capítulo 16. Diz assim: deixa eu me localizar aqui. Aqui. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele havia bom testemunho aos irmãos de Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Irmãos, aqui essa parte nós podemos ver que Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Aqui, Timóteo fazia questão da companhia, ou melhor, Paulo fazia questão da companhia de Timóteo, mas sabia que Timóteo tinha sua parte grega, tinha sua descendência grega, e que não seriam bem-vindos na comunidade judia. O que Paulo fez? O circuncidou. Na verdade, não era Paulo que fazia questão, era o Espírito Santo de Deus que estava com Paulo que queria a presença de Timóteo, amém? E aí o capacitou para fazer aquela missão. Isso nos ensina que se nós estamos aqui, é porque Deus nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele vai capacitar para o seu propósito. Dentro do seu propósito, Ele vai nos capacitar, a cada um de nós. Amém? Continuando a nossa leitura, no versículo 16. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé. Ele lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajude-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Outra coisa que nós podemos ver aqui é que Deus que nos conduz, Ele é que nos leva aos lugares. Se nós estamos aqui, foi Deus que nos colocou aqui. E dentro do seu propósito, Ele vai agir em nossas vidas. Tem uns uns missionários vão para a África, outros vão para a Europa, muitos vão para países pobres, paupérrimos, outros vão para países ricos, até para a Disneylândia. Deus que manda. Deus mandou obedecer e pronto. Esse é o alfabeto, né, de nós crentes. É obedecer. E não temos o que falar, o que é obedecer. Amém? E continuando aqui a nossa leitura, diz: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samatrócia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira,
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu isso. Irmãos, esse trecho nos remete a lugar de oração. Lugar de oração e salvar vidas. Paulo necessitava de um lugar de oração e Deus o conduziu a esse lugar. Aqui onde fala: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E ele foi para esse lugar de oração. E nesse lugar, Deus levou pessoas que precisavam de suas palavras, precisava de ouvir sua palavra, precisava se converter, onde ele encontrou essas mulheres. Amém? E uma chamada Lídia escutou as palavras, né, que abriu seu coração e ela se entregou. Nesse momento foi o propósito de Deus. E Deus levou Paulo a esse lugar de oração e no propósito encontrou essa mulher. Outros propósitos de Deus? Sim, mas aparentemente, né, nós podemos ver esse. Continuando a nossa leitura, no versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem pessoa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-se dela. E ele, na mesma hora, saiu. Irmãos, podemos ver aqui também, podemos interpretar essa passagem aqui também de várias formas. Mas eu quero chamar a atenção para uma, que na nossa vida, muitas vezes, Deus permite que nós passamos por alguma turbulência, algumas barreiras, que é para nos engrandecer espiritualmente, para que possamos fortalecer os nossos espíritos. Deus permite algumas das situações. Amém? E muitas vezes nós não entendemos, passamos por dificuldades, temos coisas negativas em nossas vidas, mas lá na frente Deus tem um propósito maior. E nós temos que ter essa fé, que Deus sempre está no controle, Ele nunca perde o controle. Aqui nós vemos que essa mulher veio interferir na vida de Paulo e Silas, que veio os acompanhando, veio falando, né? Assim, perturbando eles, até que Paulo, no momento lá, se irritou, foi e expulsou esse espírito maligno. Foi coisa ruim? Não, coisa boa que Paulo fez. Fez o que Cristo nos ensinou a fazer. Fez por amor também essa mulher. Mas aqueles senhores que ganhavam dinheiro, que lucravam com aquilo, ficaram indignados, se iraram contra Paulo, né? E teve retaliações, como nós vamos ver na frente. Mas essas retaliações que houve na vida de Paulo tinham um propósito maior. Deus estava no controle de tudo. Amém? E continuando aqui no versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a presença do lucro,
agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Podemos ver aqui também que Deus nunca perdeu o controle. Apesar dele ter permitido aquela situação daquela mulher ter hostilizado Paulo a Silas e criar uma situação que os levassem ao cárcere, mesmo assim Deus estava no controle da vida dele. Deus estava controlando tudo. Por quê? Porque tinha o seu propósito por trás disso aí. E a situação de Paulo e Silas ali eram tão graves que os opressores, né, as pessoas que os prenderam, queriam total segurança, os mandaram prender com toda a segurança. E o carcereiro, para cumprir, colocou ele na prisão, no fundo da prisão. Que aqui diz aqui, que levou-os para o cárcere interior e lhes aprendeu os pés em torno do tronco. Quer dizer, a prisão, o cárcere interior, né? Deve ser aquele mais profundo lá, aquele mais de maior segurança, né? Mas Deus estava com ele. E Paulo nunca duvidou da presença de Deus, nunca duvidou que Deus estava nesse controle. Tanto é que Paulo, mesmo em meio àquela prisão, naquele cárcere, encontrou força, encontrou motivo, tinha motivo suficiente para louvar, para adorar a Deus. E aqui diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eles cantando, posso até imaginar aquela cena, eles louvando a Deus, orando e cantando, né, e os outros prisioneiros lá olhando aquilo e talvez pensavam: rapaz, esses dois aí estão presos aqui, presos pelos pés, nos troncos, já foram chicoteados, já foram açoitados, todos marcados de açoite, ainda estão cantando e louvando a esse Deus. Irmãos, você vê a fé de Paulo. Muitos de nós, por menos do que isso, já estariam murmurando, já estaria falando, né, murmurando e maldizendo, por muito menos que isso. Nesse momento eu já até falei sobre isso aqui, nesse momento eu vejo a nossa igreja, a Obreiros de Cristo, a Batista Obreiro de Cristo, eu vejo assim, uma coisa assim tão bonita, que mesmo nessa turbulência, nesse cárcere, eu vejo as pessoas, nossos irmãos, se alegrando e se louvando e buscando a Deus, buscando formas de estarmos mais presentes, estarmos juntos. E eu me alegro muito com isso. E isso nos faz nos sentir fortes, nos faz sentir que Deus realmente está no controle de tudo e que isso tudo vai passar. Amém? E nós temos que ser como Paulo, vamos louvar a Deus, vamos orar, independente da nossa situação, porque nós temos que saber, nós temos que ter a certeza que tudo isso vai passar e que tudo isso tem um propósito, tudo isso está dentro do propósito de Deus. E se nós estamos aqui é porque Ele nos escolheu e está nos capacitando e nós vamos passar por tudo isso, né? E continuando aqui,
a nossa leitura, o versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, aqui, já nesse trecho, podemos exaltar o amor. O amor. Tanto o amor de Paulo para com Deus, quanto o amor de Paulo para o carcereiro, para o seu próximo. Amém? Porque através do amor de Paulo, esse carcereiro e toda a sua casa, todos os seus, puderam ser salvos. E o amor também retribuído do carcereiro. O carcereiro levou Paulo e Silas à sua casa. Antes disso, tratou das suas feridas, das feridas causadas pelos açoites, e os levou para a sua casa. Então, nesse trecho, podemos destacar o amor. Em meio àquela turbulência, em meio àquela crise, o amor ainda imperou, o amor ainda superou. Amém? E nesse momento de crise que nós estamos vivendo, eu estou vendo que o amor está sendo despertado na humanidade. Não só entre nós cristãos, mas pessoas que se dizem incrédulas, pessoas que se dizem ateu, que não acreditam em Deus, mas a gente pode ver o amor dessas pessoas, podemos ver a bondade delas, fazer com o próximo, esquecendo da parte financeira. Essa crise pode nos fazer enxergar que o dinheiro sem Deus, sem o propósito de Deus, não vale nada. Aqui no Brasil, principalmente, você vê que essa coronavírus, esse Covid-19, ele começou pelos aqueles mais ricos. E não adianta a pessoa ter plano de saúde, não ter, por quê? Porque o sistema o sistema todo fica comprometido e não adianta a pessoa ter dinheiro ou não, vai passar pela mesma turbulência. O sistema fica saturado, tanto o privado como o particular. Tanto o privado como o público. Ele fica saturado. Então, o que prevalece é o amor. O que está prevalecendo é o propósito de Deus. E dentro desse propósito de Deus, nós temos que ter o amor. Amém? Temos que ter a compreensão, a tolerância. Estamos passando momentos maiores, mais tempos com nossos esposos, nossos filhos, nossos netos, né? E isso nos obriga a ter esse sentimento esse sentimento de amor. E Deus está cumprindo o propósito de Deus em nossas vidas, amém? E continuando aqui a nossa leitura, no versículo 33. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou
a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, as ocultas, lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confrontaram, então partiram. Irmãos, aqui podemos ver que no final, as feridas ocasionadas pelos açoites em Paulo e Silas já tinham sido devidamente cuidadas pelo carcereiro. E que no dia seguinte, na manhã seguinte, eles foram postos em liberdade. É como eu falei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O propósito de Deus se cumpriu. E o propósito de Deus, e a palavra de Deus diz, a promessa de Deus vem completa, a promessa de Deus não vem pela metade. Aqui, Paulo e Silas não foram simplesmente libertos. Eles foram libertos e com honra. Com honra, não foram simplesmente libertos. Os pretores tiveram que vir pessoalmente para libertá-los e pedir desculpas. Amém? Assim Deus age em nossas vidas. Talvez Deus permita alguma coisa que nos aconteça, que passamos por algum vale, para que nós possamos nos amadurecer espiritualmente, para que nós possamos amar mais uns aos outros, para que nós possamos reconhecer mais a presença de Deus em nossas vidas. Mas, depois de ter cumprido todos os propósitos de Deus, o dia amanhece e nós nos alegramos. E Deus simplesmente não nos tira daquela situação de vale. Ele nos ergue com honra. E assim, amados, eu creio que acontecerá. Eu vejo principalmente nos noticiários que o desemprego está ruim, que essa crise vai passar, mas que vai demorar um tempo, que a economia está abalada. Mas, irmãos, não creio nisso. Creio que o propósito de Deus está se cumprindo na sua vida. E o choro durante a noite vai passar e o dia vai amanhecer. E essa alegria, quando vier, não vai vir pela metade. A alegria vai vir total. E essa dificuldade que a mídia está falando que nós vamos ter que enfrentar, não. Deus é que nos sustenta, Deus é que nos ergue. Então, amados, se alegre em Deus. Aqui nesse texto nós vimos que Deus fez várias coisas aqui, vários propósitos. Qual é o propósito maior de Deus nesse texto? Eu não sei. Eu sei que várias coisas foram cumpridas aqui nesse texto. Várias pessoas foram salvas. Amém? Mas eu sei que Deus aqui, como nesse texto, como nessa história de Paulo e Silas, e como nós estamos vivendo hoje, eu sei que está se cumprindo vários projetos de Deus. Eu sei que está se cumprindo. Mas o propósito maior, eu não sei. Talvez um dia saberemos. Mas tenha certeza que Deus tem um propósito para tudo isso. E que
não se desespere, tenha fé, porque Ele está no controle. E mais ainda, nós vamos sair dessa e sair com alegria e sair por cima e mais fortalecido. Amém? Essa palavra que eu quero deixar com os irmãos nessa tarde. Amém? Eu só gostaria de fazer uma oração agora, final, chamar minha esposa aqui para que possamos orar juntos. Vemos? Vamos orar. Curve sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor, meu Pai e meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que se nós estamos aqui, ó Pai, nesse momento, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, Senhor. E dentro do seu propósito, ó Pai, o Senhor vai nos capacitar, ó Pai. Ó Pai, nós não sabemos qual é o projeto maior, qual é o seu maior propósito, ó Pai, dentro dessa toda crise, ó Pai. Mas eu sei, ó Pai, que eu já estou vendo, ó Pai, muitas coisas acontecerem, ó Pai. Pessoas, ó Pai, que andavam distante de Ti, ó Pai, estão Te buscando, ó Pai. Amém, famílias, ó Pai, que andavam separadas, ó Pai, hoje estão unidas, Senhor. Hoje, ó Pai, eu posso sentir, ó Pai, sentir a Sua presença, ó Pai, em todo lugar, ó Pai. Amém, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai e meu Deus, Senhor, nós Te agradecemos por essa palavra, Senhor, que veio ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós Te agradecemos, ó Pai. Amém, amém e amém. Amém, irmão.